tanto dessa quanto da. Então, hoje nós estamos no dia 18 de setembro de 2024, recebendo nosso irmão querido, o Gabriel Mota, que é membro da Sociedade Teosófica há 10 anos, pela loja do Rio de Janeiro, no estado do Rio, Niterói. Gabriel, ele é representante do movimento de jovens no Brasil, é o braço direito do nosso irmão Otávio, como advogado, isso em Curitiba. E Otávio é o nosso presidente nacional da Sociedade Teosófica. E agora, com muita alegria e com muita honra, a loja passa a palavra para ele, lembrando que esse estudo tem sido fechado somente para membros, em princípio, e vamos pretender que o Gabriel possa estar conosco mais algum tempo, fazendo o estudo de um livro maravilhoso, que é um estudo para a vida, que é o Caibalion. Bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, TT. Bom, primeiramente, quero agradecer pela grata oportunidade de comparecer ao grupo e ter contato com os irmãos e irmãs que compõem o quadro da loja. É sempre uma grande satisfação estar aqui e é um tema que, particularmente, eu tenho muito interesse, então é um tema que eu gosto bastante. Seu som está um pouquinho baixo, Gabriel. Melhorou? Não, E agora? não. Não? E agora, melhorou? Bom, para mim não, não sei para os irmãos. Para Diz mim no tá muito feedback, bom. Luiz Aqui a Henrique. altura está muito boa, tá? Aqui Tá? também. Tá bom, então pode ser aparelho meu aqui. Pode seguir, Gabriel. Aumenta o volume. Então, agradeço pelo convite, TT, agradeço pela oportunidade, pessoal, por estar aqui. O livro Caibalho é um livro pelo qual eu tenho muito interesse, gosto bastante. E quando eu comecei a estudar esses assuntos que envolvem a espiritualidade, eu ouvi que seria uma boa pedida ler esse livro para iniciar os estudos esotéricos, teosóficos. E assim eu procurei lê-lo. Mas eu percebi ao longo do tempo, assim como a leitura teosófica, espiritual como um todo, exige uma mente não ordinária. A gente precisa fazer a leitura procurando assimilar para além do que a gente entende como intelectual. É claro que o intelectual ele é fundamental na medida em que a gente usa a mente concreta para administrar a existência no plano físico. No entanto, o assunto exige um mergulho mais profundo, transcendendo a mente concreta. Esse é o primeiro passo. E assim eu gostaria de iniciar o nosso encontro. A minha fala, ela vai trabalhar especialmente a introdução do livro. Exclusivamente eu vou hoje trabalhar a introdução. Por quê? Porque quando nós falamos do Kybalion, a gente escuta sobre os preceitos herméticos. No entanto, a gente precisa compreender o plano de fundo. E talvez o plano de fundo, ouso dizer, talvez o plano de fundo seja imprescindível para a gente dar esse passo e se aprofundar nos preceitos herméticos. Isto é, sem este plano de fundo, talvez a gente se perca no estudo exclusivo dos preceitos herméticos. Por quê? Vamos olhar o primeiro parágrafo da introdução do livro. Eu não sei se a minha edição é a mesma que a de vocês, então pode ser que algumas palavras sejam diferentes, mas o sentido vocês vão perceber que é o mesmo. Então, o primeiro parágrafo da introdução do livro, o Kybalion.
Temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos, de modo que por isso esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. Então, o primeiro parágrafo do livro fala investigadores da doutrina secreta. Então, a gente precisa entender o que é efetivamente a doutrina secreta. Eu vou buscar apoio na obra de Helena Blavatsky, O Ocultismo Prático, e fazendo menção à obra literária que nós conhecemos como Doutrina Secreta. Essa obra está publicada, a gente consegue acessar o site da Editora Teosófica e outros sites e comprar o livro Doutrina Secreta. Então eu pergunto, será que ela é secreta? O livro foi publicado. A partir do momento que ele foi publicado, ele teria deixado essa suposta doutrina? Ela teria deixado de ser secreta? Não seria talvez a... será que a gente teria que usar a doutrina desvelada, já que ela já foi publicada? Por que que o nome é doutrina secreta? Então, ler o livro de cabo a rabo deixou de ser secreto? Essa é a primeira questão. E o livro Caibalion, ele se propõe a auxiliar os investigadores da doutrina secreta. Vamos olhar o que diz o livro Ocultismo Prático, no trecho em que ela fala especialmente sobre a prática, mais especificamente tratando do que vem a ser o termo ocultismo. Ela diz, Helena Blavatsky, que ocultismo seria uma tradução não muito exata de um termo oriental chamado Atma Vidya. Perdão, Gupta Vidya. Ocultismo representa Gupta Vidya. Gupta Vidya é um conhecimento acerca do oculto. Então, ocultismo é igual Gupta Vidya, que é igual conhecimento acerca do mundo oculto. Mas onde fica nesse meio a doutrina secreta? Onde fica nesse meio o Caibalion? Então, é como se o ocultismo fosse uma cesta em que existem vários ovos, ou vários objetos, um grande balaio de gato. Então, no ocultismo, a gente vai encontrar assuntos que envolvem quiromancia, mediunidade, psiquismo, vários assuntos. Magia, bruxaria, feitiçaria, esses assuntos que a gente costuma ouvir popularmente. No entanto, a doutrina secreta, embora esteja contida no Gupta Vidya, ou em Gupta Vidya, no ocultismo, trata de algo muito específico. E Helena Blavatsky, em sua obra O Ocultismo Prático, diz assim: Atma Vidya, que é teosofia, é assim o único tipo de ocultismo que qualquer teósofo que admirasse a luz no caminho, ou que admira a luz no caminho. É o único ocultismo que pode um sábio e o altruísta se esforçar para alcançar. Todo o mais é apenas algum ramo das artes ocultas. Mais à frente, ela diz o seguinte: a Atmavidya inclui todas essas potencialidades ou esses assuntos como hipnotismo, mediunidade, psiquismo, etc. Inclui todas elas, mas vai além. Quando tais capacidades ou forças são destinadas de maneira essencialmente ética, o que não acontece sem antes passar por um grande processo de purificação. Então, qualquer homem e mulher pode estudar uma ou todas as artes ocultas que envolvem o ocultismo.
No entanto, Atma Vidya, que seria uma tradução de teosofia ou sabedoria divina, é algo muito específico. Em síntese, meus amigos, o que eu quero trazer é o seguinte: existe um ocultismo em geral e existe o ocultismo que aponta para a Atma Vidya, que aponta para a iluminação do ser, que aponta, que impulsiona o buscador na senda da purificação, na senda da sabedoria. E este conhecimento, ou este ocultismo que aponta nesta direção, seria a teosofia. E o Kybalion, portanto, é destinado aos investigadores da doutrina secreta, aos investigadores de Atma Vidya, aos investigadores da teosofia. Aí nós vamos chegar num ponto super interessante. Qual é a tradução da palavra Kybalion? Uma outra questão interessante é: Hermes Trismegisto foi um homem histórico? Hermes Trismegisto passou pela Terra? Quem foi Hermes Trismegisto? Duas questões. O significado da palavra Kybalion e a outra questão é: Hermes passou pela Terra? Ou é um símbolo? O Kybalion, o termo Kybalion, significa tradição. Ao passo que a palavra Hermes, ou o nome Hermes, alude a aquele que trabalha com serviço de mensageria, né? É um mensageiro. Hermes é dito também como um membro do Olimpo que leva a mensagem dos deuses. São palavras que nós precisamos entender como termos chaves para mergulharmos no texto que possui uma linguagem específica, uma linguagem típica. Por exemplo, se nós abrirmos a doutrina secreta, nós vamos nos deparar com uma linguagem teosófica, uma linguagem que compõe a forma de escrita da Helena Blavatsky, digamos assim. Este texto possui uma linguagem própria, uma linguagem típica. Então, nós precisamos fazer, assim, um inventário de símbolos ou termos. O que significa Kybalion? O que pode significar Hermes? O que é o todo? O que é o tudo? Porque a gente pode se questionar o que é o todo? O que é o tudo? Em algum momento se confundir. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa deixar claro é: o Kybalion, os preceitos herméticos, dedicam-se a auxiliar os investigadores da doutrina secreta. E a partir dessa menção do livro Ocultismo Prático, dedica-se, então, ao verdadeiro buscador de Atma Vidya, ou seja, da iluminação espiritual. Vamos dar continuidade na leitura da introdução de pontos específicos, porque eu entendo que a compreensão desse plano de fundo vai auxiliar no estudo dos preceitos herméticos. O parágrafo seguinte diz o seguinte: o fim desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros, e que só servem para desanimar e desgostar o principiante neste estudo. Então, o estudo oculto, o estudo acerca da vida oculta, o estudo do esoterismo, da espiritualidade humana, pode trazer para nós aparentes contradições. Porque são contradições que nós identificamos por meio da mente concreta, que é uma mente dual. O Kybalion, no entanto, exige uma mente superior, uma mente que transcenda essas polaridades, essas contradições. E o Kybalion ousa trazer que consegue sanar todas essas contradições. O nosso intento, e mais, um adendo, aí não se trata da enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, ou seja, de uma nova doutrina.
na medida em que destina-se, isso já está claro no primeiro parágrafo, destina-se à doutrina secreta, algo espiritual, algo que é acessado especialmente por um processo místico, espiritual e profundo. Acho que nós vamos chegar lá. O nosso intento, dando continuidade, o nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento. Vejam, a gente volta no ponto. O livro não se destina a trazer uma nova doutrina, trazer uma nova religião, trazer algo novo, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra, com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já entrou. Nós estamos ainda na primeira página do livro e encontramos o termo, a chave mestra. No decorrer da leitura do livro até o final, nós vamos perceber que este termo volta várias vezes. A chave mestra. É claro que quando nós fazemos o estudo de um livro, a gente procura fazer um estudo impessoal e imparcial, como aquele que é pesquisador, que se propõe a uma pesquisa científica. No entanto, nós podemos desenvolver em algum momento uma opinião pessoal. E eu vou trazer para vocês qual é a minha opinião, uma opinião pessoal, acerca do que vem a ser a chave mestra. Então, é uma ousadia. Tá? Várias vezes, repito, ele menciona a chave mestra. A chave mestra, meus amigos, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, pode ser que vocês encontrem uma opinião diferente de outros estudiosos, ou mesmo vocês podem desenvolver uma opinião diferente. A chave mestra trata do primeiro princípio hermético, que é o princípio do mentalismo. Vocês se recordam do que é o princípio do mentalismo? Eu vou ler para vocês 2 axiomas herméticos. O primeiro, que a gente encontra lá no capítulo 3 do livro, perdão, no capítulo 2, quando ele trata dos 7 princípios herméticos, e depois o axioma usado no capítulo que fala da transmutação mental. Então, o axioma que trata do princípio do mentalismo diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O todo, no entanto, é o criador do universo, o grande arquiteto do universo, Deus, o grande espírito. Nós estamos procurando colocar numa linguagem acessível, porque as palavras elas não conseguem representar com exatidão algo que é extremamente abstrato, espiritual, tá? E oculto. Então, o todo é mente, o universo é mental, razão pela qual nós chegamos, então, no axioma que está lá no capítulo 3, a transmutação mental. O todo é mente, o universo é mental. Razão pela qual, agora eu entro no axioma da transmutação mental. A mente pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Eu repito, vocês podem pesquisar esse termo, a chave mestra, aparece várias vezes, e eu acho que 1 ou 2 vezes ele menciona de forma bem sutil que a chave mestra poderia ser o princípio do mentalismo. Agora, por que então que o princípio do mentalismo é a chave mestra? E eu vou trazer para vocês o trecho de um filme chamado Matrix. TT, libera para mim aqui para fazer uma projeção, por favor? Já foi designado como co-host, acredito que vai dar Opa! certo. Então vamos lá. O áudio está chegando para vocês? Tá, perfeito. Chegou o áudio, sim. Então vamos lá. Vou dar o play aqui. Lembrando que esse é o trecho do filme Matrix. Nós vamos passar esse trecho que dura mais ou menos 2 minutos e no final eu vou explicar o porquê desse trecho. Eu disse que podia apenas mostrar a porta. Você é quem deve atravessá-la.
Olá, Neil. Chegou bem na hora. Fique à vontade, Morfeu. Neil, venha comigo. São outros em potencial. Espere aqui. Não tente dobrar a colher. Não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Que verdade? Não há colher. Não há colher? Então verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Você será recebido agora. Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Opa! Sem querer, acabou entrando no canal da Débora Mexica, que faz a leitura de mapa astral automático. Peço perdão. Vocês prestaram atenção na mensagem dessa cena do filme Matrix? Não existe colher. Não tente dobrar a colher. No entanto, busque perceber a verdade. E ele questiona, qual é a verdade? Não é a colher que se dobra, é você. Então, a chave mestra me parece ser o princípio do mentalismo. E ele já traz isso na primeira página do livro, na introdução. O nosso intento não é construir um novo templo do conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra. E lá no filme, o Morfeu, que seria o guia, ou o mentor, o mestre do Neo, ou neófito, ele diz, eu posso mostrar a porta, só você pode abri-la e percorrer o caminho. E aí, quando ele vai botar a mão, abre a porta, né? Então, aqui, o livro nos apresenta a chave mestra. No entanto, nós devemos abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério. Então, se nós já estamos tendo contato com esse livro, em alguma medida, nestes portais nós já entramos. Dando continuidade, ele diz o seguinte: nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito. Prestem atenção nesse trecho. Que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância. Ele viveu no Antigo Egito, quando a raça humana estava em sua infância. E aí ele diz, e foi contemporâneo de Abraão. E se for verdadeira lenda, instrutor deste venerável sábio. Hermes foi, vejam o verbo. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos. Vejam, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Peraí, cada raça? Como assim?
Ele esteve presente no passado, está presente no agora e no futuro? E continua, mesmo os mais antigos preceitos da Índia. Peraí, a gente saiu do Egito, agora estamos na Índia. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Então, será que nós estamos falando de um homem histórico que passou pela Terra? Será que nós estamos falando, talvez, de um símbolo? Vamos continuar a leitura. E continua nesse contexto tentando trazer uma questão histórica aqui. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra, que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista. E assim, a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. Mas peraí, a doutrina secreta teria surgido dos preceitos de ouro ou dos livros, das páginas, né, de Xian. Mas agora a gente está vendo que a própria doutrina secreta teria vindo daí. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres. E a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países. Aqui ele diz o seguinte, que apesar do passar do tempo e das distorções, ainda assim, os preceitos herméticos, ou aquilo que seria o hermetismo, permanece intacto. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora deste nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta, ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como que o seu grande conciliador. Ele agora, nesse momento, nesse trecho da introdução, faz uma contextualização histórica. E ainda há pouco eu falei que existem dois pontos que a gente precisa ter em mente. O significado da palavra Caibalion e o questionamento. Hermes foi um homem ou é mais que isso? Hermes foi e é o sol central do ocultismo. A introdução está trazendo isso. Eu ouso dizer, aqui também é uma opinião pessoal, que Hermes pode sim ter sido um homem histórico. Contudo, o Hermes de que nós estamos falando aqui é muito mais que isso. Talvez tenha existido um homem chamado ou apelidado de Hermes Trismegisto. Mas aquilo que se tornou Hermes Trismegisto, como conhecemos a partir do hermetismo, é uma outra coisa. Hermes é o mensageiro dos deuses. E o livro do título é Caibalion, tradição. No capítulo seguinte, existe uma nota de rodapé que fala sobre o significado da palavra Caibalion. Tá? E diz que, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Então, veja aí, um ente de cima. E Hermes é Hermes Trismegisto, que seria 3 vezes grande. A gente falou ainda há pouco que para avançarmos no estudo do hermetismo, da doutrina secreta, a gente precisa desenvolver uma mente que não é ordinária, uma mente diferente dessa com a qual a gente costumeiramente vive. Uma mente que nos traga um olhar diferente. Essa mente, eu suponho, que é resultado de um processo
espiritual, em que Hermes Trismegisto está presente. Figuradamente, simbolicamente. Vejam, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, aquele que leva e traz. E nós falamos da doutrina secreta como Atma Vidya, ou Brahma Vidya, a sabedoria divina, algo que nós acessamos no templo interno de nossos corações, uma sabedoria capaz de sanar todas as dúvidas. E voltamos, 3 vezes grande. Se nós formos ver aqui uma obra super tradicional nos estudos teosóficos, o ocultismo prático, perdão, o ocultismo prático não, a autocultura à luz do ocultismo, a gente vai encontrar lá um diagrama um pouco semelhante a esse aqui que vocês estão vendo na tela, né? Os 7 planos de consciência. O autocultura à luz do ocultismo explica os 7 veículos e tal, e que a personalidade ela é temporária, efêmera, está aqui a personalidade, né? E o que seria Hermes Trismegisto? Bom, para nós acessarmos a doutrina secreta como Atma Vidya, uma sabedoria divina, a gente precisa transcender a personalidade, certo? Ir além da personalidade. Então, a gente precisa de uma mente diferente, tá? E aí a gente acessa algo espiritual. Para além da personalidade, aquilo que compõe a personalidade nós conhecemos como 4 veículos: corpo físico, corpo astral, perdão, corpo físico, etérico, astral e mental concreto, ou mental inferior. São 4. E o que compõe o eu superior? Personalidade seria o eu inferior. 4 veículos. O eu superior é composto por 3 veículos: Atma, Buddhi e Manas. Ouso dizer, a conta parece fechar, que Hermes Trismegisto, a realização de Hermes, ou a aplicação do Kybalion seria uma conexão com algo profundamente místico e espiritual. Vamos lembrar lá o significado de Kybalion de acordo com a nota de rodapé do próprio livro. A palavra Kybalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Hermes, 3 vezes grande. Esse eu superior. Uma força espiritual que está dentro de cada um de nós. E é por isso que a gente pode dizer, ele foi, no passado, no Antigo Egito, na Índia, entre os romanos. E é. Esse verbo está no presente. E é. O grande sol central do ocultismo. Porque é a realização da sabedoria divina. Ele traz a mensagem da doutrina secreta. Então, nós vamos ler o livro de cabo a rabo. Mas, ainda assim, a doutrina permanecerá secreta. Nós vamos acessá-la no templo interno de nossos corações. E os preceitos herméticos são chaves que nos auxiliam neste processo de realização. No entanto, existe uma chave mestra. E a chave mestra, de acordo com a linguagem hermética, é o princípio do mentalismo. Então, o livro Kybalion, ele é cheio de enigma. Ele é cheio de enigma. E a gente tem que ir montando um quebra-cabeça, fazendo uma verdadeira investigação. Porque é isso que o livro quer. O livro não quer que a gente receba a papinha na boca. O livro quer, olha, eu vou lançar para você os indicativos, mas você que tem que buscar. E vamos continuar ainda na introdução. Isso aqui é só a introdução. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas. Está falando aqui, me parece,
da doutrina secreta. Mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Bom, mais depressa que uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Existem escolas no mundo hoje que dominam, que ficam incutindo pensamentos na grande massa. Se nós pensarmos um pouco, a gente consegue identificar quais instituições são essas. E aí a gente tem que trabalhar, fazer um sentido contrário, um esforço mental de ir contra essa maré, esse movimento. Zé Ramalho teria falado sobre o admirável gado novo, né? Então, a gente tem que fazer o trabalho, ter um esforço no sentido contrário, desenvolver uma mente diferente. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas intactas em sua pureza original, por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Aqui não é fazendo menção a um elitismo ou uma separação entre um ou outro, mas uma necessidade. Por quê? Mais à frente, quando ele vai falar do princípio do mentalismo, ele diz que a mente do discípulo que vai determinar. Porque o discípulo que recebe uma informação preciosa e delicada, ele vai assimilar aquilo de acordo com a sua mente. Ou se a mente está vibrando, está numa baixa vibração, aquilo pode se transformar em algo ruim. Vamos fazer menção a uma outra simbologia. Vamos voltar aos filmes, né? Guerra nas Estrelas. Quem foi Darth Vader? Darth Vader, lá o mestre dos Siths, aqueles que, né, o lado sombrio da força, ele um dia foi discípulo do lado luminoso da força. Ele foi aluno dos mestres Jedi. Então tem que tomar cuidado, porque, inclusive, a professora Lucilena Galvão ela usa um exemplo muito interessante. Você pode pegar uma Ferrari e dar para um homem. Se ele for ignorante, ele vai causar mais dano do que bem. Então, é melhor dar uma bicicleta. Se ele pegar aquele carro super potente e a 500 km por hora em direção ao abismo, se ele quiser isso, é melhor que ele vá de bicicleta. Ele vai mais devagar. Ele não causa dano no meio do caminho. Então, é essa observação que conta isso. Existe uma seleção de acordo com os perigos do caminho. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e apagar-se por causa da sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Nesse trecho, o livro faz menção aos lidadores ou os trabalhadores da luz, aqueles que procuram disseminar o discernimento, o entendimento. Talvez nós que nos dedicamos a esses estudos, a esses encontros, talvez sejamos, em alguma medida, essas pessoas que procuram auxiliar no desenvolvimento de um olhar diferente, de uma mente diferente. Nós estamos aqui às 5h28, eu quero fazer uma pergunta. Que hora nós vamos encerrar? Normalmente, um pouco antes das 18 horas, porque é quando o Ricardo, nosso mestre Ricardo, começa a palestra dele. Tudo bem? Então, o que eu proponho? Que a gente pare agora e a gente comece aqui a conversar um pouco.
debater o assunto e na semana que vem a gente dá continuidade desse ponto do texto. Eu só quero fazer uma pequena observação que eu falei logo no começo, mas para ratificar. Eu acredito que a introdução do livro, quando bem entendido, vai conduzir o estudo do livro até o fim de uma forma, da forma como pretende os autores do livro. Tá? Por isso que eu estou procurando trabalhar a introdução agora. E fazendo menção a outras obras para ajudar a compreensão. Tá? Em algum momento pode ser que a gente faça menção ao fundamento da filosofia esotérica, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. Pode fazer alguma pergunta? Agora a gente vai começar. Vamos trocar ideia. Bem, é o seguinte, às 18 horas, um prazer falar contigo, Gabriel. O nosso mestre Ricardo vai dar continuidade ao livro O Homem, de onde veio e para onde vai. O Homem para onde vai. A diferença é que nesse livro, para ser mais exato, na página 219, ele fala sobre Hermes. E ele fala o seguinte, que no povo egípcio reencarnou o Mahaguru, que é o supremo instrutor, na personalidade de Tete ou Tote, chamado depois de Hermes pelos gregos. Note que isso foi na segunda sub-raça ariana ou sub-raça árabe. Mas só complementando, em outra parte, ele fala que ele reencarnou com Vyasa, o Bodhisattva da época, nos primórdios da civilização ariana, ária, ou os arianos. Em outra parte, ele fala de Hermes de novo, que reencarnou como Zaratustra na terceira sub-raça irânia. E, por fim, como Orfeu, há 7.000 anos antes de Cristo, na sub-raça céltica. Então, no mesmo livro, há 5 menções a Hermes e todas informando as datas de reencarnação. Então, só para poder talvez enriquecer esse estudo, né, sobre Hermes, que é rico mesmo, existe alguns livros dele sobre isso, que a gente tem lido aqui, mas agradeço que essa questão sobre ser ou não a figura mítica, ela vai se desvanecendo quando a gente encontra essas referências históricas ou nos livros, tá? Eu Ô, entendi. Luiz, muito obrigado por você trazer essa informação. Eu estou para adquirir esse livro. Esse livro me parece que vai ser o tema da próxima escola de verão lá em João Pessoa. E é super oportuno. Você me lembrou de uma coisa. Existe Jesus e existe Jesus, o Cristo. Né? E tem o Hermes e Hermes Trismegisto. Esse Hermes Trismegisto é um processo místico que eu acredito que está dentro de nós. Que nós podemos viver esse processo. E existe o Hermes histórico. Então, existe o Hermes, mas esse Hermes que nós estamos falando vai muito além disso. Que é igual Jesus. Existe o Jesus histórico. Mas Jesus, o Cristo, ele vai muito além do que o ente histórico. Tanto que o significado Caibalion, né? Está lá. Um preceito manifestado por um ente de cima. Entendi e obrigado. É porque eu já estava estudando aqui, entendeu? E Se você quiser, depois até te mando o resumo, tem essa mania de fazer resumos, né? manda sim. E fazer Esse é essas um livro que eu referências. gosto bastante, se você puder compartilhar. Farei isso. Vou permitir só fazer outra pergunta. A pergunta é só uma complementação, que aproveitando os princípios herméticos, existe o princípio do gênero, mas o gênero das ideias. Nesse momento, a nossa TT lança o gênero masculino, que é o início da ideia, que tem que ser frutificado, desenvolvido, incrementado, né? E aí, se o nosso Gabriel puder incrementar isso, vai ser um prazer sempre vê-lo estudando e apresentando, que realmente tem uma didática muito interessante, muito calma, deu para entender exatamente o que se queria falar. Ficou fácil até fazer um resuminho da live. Muito obrigado. Poxa, fico super feliz. Durante esses dias, eu fiquei pensando muito como abordar, porque é uma tarefa um pouco injusta, porque eu li um livro muito rico. Eu participo de um grupo que a gente está estudando esse livro desde agosto do ano passado, e a gente está na metade do livro.
Então, eu acho que essa introdução é muito rica, porque ela conduz, aponta para nós o seguinte: qual é o objetivo? Será que é só estudar esses princípios? É, eu costumo falar sobre essa questão de Atma Vidya, e me parece que talvez não seja assim tão necessário no nosso grupo aqui que nós estamos, que me parece que aqui o pessoal já tem assim algum um conhecimento, já teve algum contato com a teosofia, mas é importante a gente fazer esse discernimento do que é o ocultismo, do que é a Atma Vidya, do que é a teosofia, a sabedoria divina. E o ocultismo prático da Helena Blavatsky é muito bom. Tem uma outra obra da Annie Besant, que é Ocultismo, Pseudo-ocultismo e Semi-ocultismo. Não sei se é exatamente essa ordem. E, e essas duas obras são fundamentais para o primeiro contato com o caminho teosófico, para não se perder. Porque o ocultismo é um campo muito vasto. E estudando ocultismo, a gente pode pegar obras que, por exemplo, vão ensinar aquela pessoa que não, assim, que vai ficar para a titia a trazer o amor de volta em 7 dias. Por exemplo, estou pegando assim, um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas o objetivo desse estudo não é o estudo do ocultismo com essas finalidades magísticas, psíquicas, não. É para realizar uma magia muito mais profunda, que é a iluminação da consciência. Uma magia, ou a magia mais mágica que existe, é fazer com que os nossos corações possam transbordar mais puro amor, fraternidade, desenvolver as virtudes mais puras, que é o verdadeiro e autêntico altruísmo. É a isso que se destina o Kaivalyo, e eu posso dizer também que a teosofia, que é proporcionar uma profunda transmutação de quem nós somos, ou quem nós acreditamos ser, ou quem supomos sermos. Ou seja, talvez Hermes Trismegisto, o estudo do Kaivalyo, o estudo da doutrina secreta, nos auxilie a buscarmos e encontrarmos quem verdadeiramente somos, superando a falsa imagem que nós temos de nós. Quem sou eu? Tetê, quem é você, Tetê? Quem é Luiz? Então, esses questionamentos, talvez a gente não consiga responder com a mente concreta. Mas aquela voz que está lá no fundo, assim, falando baixinho, e a vida ordinária vai nos levando, e aquela voz silenciosa, ei, preste atenção. E é uma voz silenciosa que a gente não consegue sequer transmitir a sua mensagem em palavras humanas. Então, é um chamado silencioso para um processo profundo que exige, primeiro, a gente precisa muito mais que acreditar, mas ter uma plena convicção. É claro que eu estou considerando que aqui é um encontro seleto de membros da Sociedade Teosófica. Não é um caminho que admite dúvidas. É uma entrega total. Estamos chegando num tempo limite. Eu acredito que realmente a gente tenha chegado, a TT daqui a pouco ela se pronuncia, e se ela não estiver aqui, eu agradeço, eu aproveito para, em nome de todos, agradecer essa introdução a Kaivalyo. Eu pude pegar a edição, sim, essa igual a sua? Eu acho que a sua edição é mais recente, a minha é um pouco mais antiga, Sim. né? Mas para quem quiserem estudar, a sugestão é pegar o marronzinho, que ensina. O meu é outro. O Para meu é entender. esse aqui, ó. É?
Esse aqui é o marronzinho é para entender o Caibalho. Então, para quem não entender, pega o marronzinho para entender, da Lucilena Galvão. Muito legal. Então, vocês conhecem esse aqui? Não, você não tinha visto. Eu conheço essa obra também. Essa que você está mostrando, Felipe. Aham. E por fim, eu não sei se o nosso Gabriel conhece, mas o futuro que eu comprei, mas não pude ler, é esse aqui, ó. Ah, esse aí, corpus hermético. Ó, o hermetismo, o assunto hermetismo, ele não se limita à obra Caibalho. Existem outras obras, como Corpus Hermético. Existe uma outra obra também, não sei se vocês conhecem, Minerva Mundi. Só que são obras que não estão traduzidas para o nosso idioma. E, em sua maioria, são comentários aos axiomas herméticos. Esses axiomas teriam sido encontrados no Mar Morto, em pergaminhos. E pegaram esses pergaminhos e fizeram comentários. Daí surgiu o Caibalho. Então, o Caibalho é composto de comentários aos axiomas. O livro Corpus Hermético, foi publicado por uma editora muito boa. Qual a editora que... Polar. Editora Polar. Tem, inclusive, o garoto propaganda da editora Polar é um cara super gente boa, tenho contato com ele. Ele é um ator, faz comercial e tudo, gente finíssima. Essa obra, no entanto, ela não tem muitos comentários, o Corpus Hermético, né? É mais o texto escrito e nós vamos lendo e interpretando. É uma ótima pedida para nós montarmos um grupo de estudo.